Deus, glória a Deus, amém. Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória que temos dado e podemos dar por toda a nossa vida, não é? Glórias a Ele, glórias a Ele, amém. Deus é bom em todo o tempo, e em todo tempo Deus é bom. Graças a Deus. As crianças hoje têm um momento especial também, não é? Então isso é muito bom. Vão ter lá uma aula com uma professora vinda de longe, não é? Com muita experiência em ministério infantil. Então, temos falado ao longo deste ano sobre andar no caminho de Jesus. E vamos continuar a falar nisso. Podíamos falar para sempre, não é? Andar no caminho de Jesus. E no domingo passado, nós focamos mais em 2 versículos em João 17. João 17, versículos 20 e 21, parte da oração sacerdotal de Cristo, quando ele intercede pelos discípulos, não só aqueles que estavam ali, mas também por nós, por todos os discípulos ao longo de todos os tempos. E então, naqueles 2 versículos de João 17, versículos 20 e 21, ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E nós falamos sobre a impossibilidade, de facto, de nós sermos esse um, como Jesus orou assim, é tão difícil, parece impossível. Mas se Jesus orou, eu creio que Ele está a responder a sua própria oração. Eu creio nisso, que Ele está a fazer esse trabalho em nós e na sua igreja, fazendo de nós um. Falamos sobre a importância de acharmos um mínimo denominador comum, aquilo que é o mínimo dos mínimos dos mínimos. E então é nós reconhecermos que somos um em Cristo. Não somos um porque pensamos o mesmo, porque temos a mesma opinião, temos o mesmo partido, temos o mesmo clube de futebol ou de qualquer outro desporto. Não é porque nós somos um por causa destas coisas, porque nascemos no mesmo país ou fazemos parte da mesma família, temos o mesmo DNA. Não é isso que nos faz um, somos um em Cristo. E aí não há limite, somos um em Cristo. E se eu e outra pessoa podemos dizer que Jesus é Senhor, e eu realmente estou a procurar como segui-lo como Senhor, reconhecer o seu senhorio na minha vida, e então nós devemos poder andar juntos, com todas as nossas diferenças. Eu estou a segui-lo porque creio que Ele é Senhor, e o que Ele manda eu devo obedecer. Se o outro pode dizer o mesmo, e então nós, por mais diferentes que somos, interpretações, ideias diferentes que tenhamos daquilo que há na Bíblia e tudo isso, se nós ambos dizemos Cristo é Senhor e nós queremos obedecê-lo, então vamos andar juntos. Vamos fazer o que está ao nosso alcance para andarmos juntos e vamos encontrar pontos em comum. Então falamos sobre reconhecer, sobre aceitar, sobre celebrar a nossa diversidade para que o mundo creia. Não só para estarmos juntos, porque é muito bom, é uma comunhão, uma alegria, mas para que o mundo creia, porque isso tem um impacto incrível, não é? Então, celebrarmos a nossa diversidade para que o mundo creia, porque no fim, o impacto sempre será maior quando nós estamos identificados com Jesus e a cumprir o seu propósito para as nossas vidas. Não foi isso? Foi isso que falamos? Não é? Quem esteve cá, quem acompanhou online, não é? Foi sobre estas coisas que nós falamos. Hoje eu queria chamar a vossa atenção para um texto em Romanos, capítulo 12. Então agora são palavras de Paulo, não são as palavras de Jesus, como nós vimos em João 17, mas palavras de Paulo também um pouco sobre este tema. Romanos 12, e vamos começar no versículo 3. Não sei se recordam, 1 ano ou 2 atrás, nós passamos, talvez 2 ou 3 anos atrás, nós passamos praticamente o ano todo a digerir, a falar, a meditar sobre Romanos 12, 1 e 2. Não é? Claro que daí, nós saímos daí e falávamos sobre várias outras coisas. Mas hoje vamos começar no versículo 3. Romanos 12, no versículo 3. Então Paulo diz assim: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes,
pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E o começo do versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e ele vai falar sobre uma série de dons, alguns exemplos de dons que há no corpo de Cristo. Vamos orar sobre isso antes de falarmos mais? Oremos. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, queremos agradecer-te por aquilo que Jesus é e nos ensina até hoje. Queremos agradecer-te pelo apóstolo Paulo, pelos seus ensinos, as suas cartas. E pedimos agora que nos ajudes a perceber melhor esta dimensão tão importante de quem nós somos em Cristo. Somos um em Cristo. Os que nele cremos e o temos como nosso Senhor e Salvador. Pedimos que nos ajudes a abstrair das distrações e estarmos assim focados naquilo que o Senhor nos quer dizer. Toda a intenção exterior do maligno contra nós, para nos distrair, para nos complicar, para nos dificultar o entendimento, repreendemos em nome de Jesus. Queremos levar as nossas mentes cativas à tua obediência para que tu fales conosco através da tua palavra. Prepara as nossas mentes e os nossos corações. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então Paulo fala aqui nesse versículo 3, fala sobre graça e fé. Aparecem as duas palavras, graça e fé. Fala sobre sermos um corpo nesses versículos, um corpo com muitas partes ou muitos dons. Podemos também colocar nesse sentido. Agora, se recordarem daquele texto bem conhecido por muitos em Efésios 2:8, Paulo diz, somos salvos pela graça mediante a fé, não é? Somos salvos pela graça mediante a fé. E essas duas palavras aparecem aqui, graça e fé, salvos pela graça mediante a fé. Mas eu quero apresentar a ideia, se ainda não a tem, de que não somos apenas salvos pela graça por meio da fé, aqueles que creram em Cristo e aceitaram que Deus, na sua graça, um dom imerecido, um favor imerecido, Ele nos salvou. Pensar que não só fomos salvos pela graça por meio da fé, mas nós devemos viver pela graça mediante a fé. Devemos servir a Deus e uns aos outros pela graça mediante a fé. A nossa vida não deve ser só salvos pela graça mediante a fé naquele momento, mas deve ser toda ela vivida pela graça mediante a fé. Se estamos vivos, se podemos vir cá esta manhã, se temos saúde para isso, se temos uma mente capaz de ouvir, entender e processar, é pela graça de Deus. A imensa graça de Deus. E porque nós cremos no seu poder, na sua presença, a presença do Espírito Santo, então tudo isso pode ter um impacto maior, não é? Exponencial, pode crescer muito. Então, viver pela graça mediante a fé e servir assim. O versículo 6, no início do versículo 6, eu já li, não é? Tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Então, mesmo os dons, mesmo as nossas diferenças, foram dadas por Deus pela graça. Não de forma merecida, mas porque Ele nos agraciou com estes dons, com estas qualidades, com essas capacidades. E por isso devem ser aceitos e exercitados pela fé. Sejam quais forem os dons que nós entendemos que Deus nos deu, devem ser postos em prática, devem ser utilizados pela fé, crendo que Deus pode usar. Ah, mas o que eu tenho não tem muito valor, não tem muito interesse. Isto é o que tu pensas, mas não é o que Deus pensa. Então, pela fé, eu ponho em prática o que eu tenho, o que eu sou, o que eu tenho recebido, eu uso, crendo que Deus vai usar isso para a sua glória e bênção de muitos. Amém? Então, eu creio, eu recebi
dons de Deus, sejam quais forem esses dons, devem ser aceitos e devem ser exercitados pela fé. Agora, se são dons dados gratuitamente por Deus, pela sua graça, não porque nós o mereçamos, mas porque Ele distribuiu na igreja e nas pessoas os dons que Ele entendeu segundo as capacidades de cada um, se são dados por Deus e são de Deus, então também eu não tenho nenhum crédito pelo que eu faço com esses dons, ok? Então eu sirvo com eles e dou glória a Deus, né? Dou glória a Deus. Honro a Deus com os dons que Ele me tem dado. Abençoo outros com os dons que Ele me tem dado. E devem ser usados para honrar o doador e abençoar outras pessoas. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 17, Tiago 1, 17, ele tem algo interessante, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é bom, tudo que é útil, vem de Deus, né? Vem dele. E nós devemos reconhecer isso, vem dele e a origem é nele. Paulo fala algo semelhante aos cristãos em Corinto. Vamos ler esse texto, 1 Coríntios 4, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 7. Então, eles lá nas suas diferenças e confusões entre eles, os cristãos de Corinto eram gente como nós, ok? Então, muita confusão. Ele diz, o que te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Se foi recebido de Deus, não é motivo para eu me gloriar, não é? É motivo para eu gloriar a Deus, glorificar a Deus por aquilo que Ele me tem dado. Então, o Paulo está dizendo no versículo 3, volta agora a Romanos capítulo 12, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está a dizer que é importante cada um de nós fazermos uma avaliação honesta, sincera, não é? De quem somos em Cristo, do que temos recebido de Cristo, das capacidades que Ele nos tem dado, do potencial, se é potencial, pode não estar desenvolvido. Quando se desenvolver, obviamente, terá mais utilidade. Então, fazer uma avaliação honesta de quem somos em Cristo, o que temos recebido de Deus, as capacidades, o que Deus tem feito em nós, reconhecer os dons, as capacidades, as habilidades, aquilo que nós temos recebido de Deus, reconhecer isso em nós e também nos outros. Reconhecer nos outros. E elogiar e agradecer a Deus e à pessoa por ser instrumento de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Então é importante nós fazermos isso, essa avaliação honesta. Não, eu não sou ninguém, não tenho nada, não sei fazer nada. Então, isto não é uma avaliação honesta. Porque Deus não é assim. Ele não cria ninguém assim. Então, uma avaliação honesta é a partir do princípio que, sim, Deus me tem agraciado, tem me abençoado, tem me dado algo que é útil. O que é? Quais são esses dons, essas capacidades? Quais são? O que é que Deus me tem dado? Desde falar e cantar, etc. Nós temos uma palavra amiga, ou darmos uma ajuda, um auxílio, né? Fazemos coisas que são visíveis, outras que são completamente anônimas, que ninguém vê, não é? Mas o que é que Deus me tem dado e me tem me capacitado para fazer? Não é? Fazer uma avaliação honesta de quem somos em Cristo e o que temos recebido. Nós temos uma formação que foi dada no ano passado, e em 2024 devemos repetir, chama-se Liberdade em Cristo. Então é uma formação fantástica, maravilhosa, quem já fez pode testemunhar disso, nós aprendemos várias coisas, mas uma delas é exatamente qual é a nossa identidade em Cristo, né? Qual é a nossa identidade? E nós celebramos isso, quem nós somos em Cristo, o que nós temos recebido de Cristo, qual é a nossa verdadeira identidade, não aquela que nós achamos que tem, não aquela que os nossos pais, talvez, os nossos professores, os nossos colegas, os nossos patrões, os nossos, etc., vizinhos, têm dito, têm afirmado de nós, mas aquilo que Deus diz. Qual é a identidade que nós temos em Cristo? A identidade segundo o coração de Deus. Qual é essa identidade? E fazer uma avaliação correta de nós mesmos. E isso nos ajuda também a fazer uma avaliação correta das outras pessoas. Não é?
não exigindo nem esperando além do que elas realmente podem ser e dar. Então, essa formação eu recomendo vivamente para o ano, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, vamos então oferecer novamente a formação Liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Mas os versículos 4 e 5, vamos prosseguir com a nossa leitura. Paulo fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, cada parte tem uma função indispensável. Qual é a parte do seu corpo que dispensam? Interna ou externa, ou visível ou invisível, qual é a parte? Ah, essa parte eu não preciso, não quero para nada. Existe alguma? Não existe. Todos são importantes, indispensáveis. E basta que uma célulazita de nada comece a funcionar de forma errada, normalmente dá origem a um cancro, basta que uma célula comece a funcionar de forma errada para trazer complicações ao corpo todo. Uma célula, uma ínfima, uma mínima célula. E esta analogia com o corpo é a analogia que Paulo faz e que Cristo também faz. Dissemos um corpo com cada parte, visível ou não visível, mais barulhento e completamente silencioso, não é? Interior ou exterior, cada parte extremamente importante. Uma pele, não é? Sei lá, qualquer coisa tão importante. Um nariz, um pé, uma unha, não é? Tudo importante, tudo tem valor, nada é dispensável, todos, cada parte tem uma função indispensável conforme os dons, conforme a graça recebida do nosso Deus. Então, na verdade, são partes vivas do corpo, cada uma delas, partes vivas, o cabelo, sei lá, partes vivas do nosso corpo, com dons necessários. Nós somos partes vivas do corpo de Cristo, com dons necessários, para que o corpo funcione bem e cumpra a sua missão. Então, pense nisso. Eu sou uma parte viva do corpo de Cristo, tenho funções, ou dons, ou capacidades que Deus me deu dentro do corpo, para que o corpo funcione bem e cumpra a sua missão. E se eu não quiser funcionar bem? Se eu não quiser fazer a minha parte? O corpo funciona menos bem e cumpre menos a sua missão. Faz sentido ou não? É isto que Paulo está a dizer. Agora, eu não quero chocar ninguém, mas não é? Metam o cinto, tá bem? Não quero chocar, mas a verdade é que quando nós não reconhecemos e não exercitamos os dons e as capacidades que Deus nos deu dentro do corpo de Cristo, dentro da família de Deus, temos uma atitude egoísta, porque não queremos utilizar aquilo que Deus nos deu para abençoar os outros, não queremos usar, então queremos guardar para nós. E nem é porque aquilo vai me ajudar mais, porque aquilo, os dons, as capacidades são normalmente para ajudar os outros. Se eu não uso, eu também não ganho nada com isso. A única coisa que eu ganho é que eu evito alguns riscos. O risco de alguém não gostar, o risco de alguém não aprovar, o risco de alguém não aceitar. Então, evito riscos. E nós gostamos de evitar riscos. Viver de uma forma muito, muito segura, não é verdade? Essa é a única vantagem. Mas é um egoísmo total. Não corremos esses riscos. E além de ser egoísta, é negligente. Eu falei que eu não queria chocar, mas não é? É negligente. Por quê? Porque o corpo precisa disto que Deus me deu e eu não uso, então eu estou a agir com negligência. Não ajudo o corpo a funcionar bem como poderia funcionar, porque eu não estou. Eu saí de cena, né? Não quis participar, não quis exercer as minhas funções. Então é uma atitude egoísta e negligente, para não dizer coisas mais assim chocantes, eu digo só estas, tá bem? Porque esses dons e essas partes que nós temos, que Deus nos deu, são importantes, são necessários. Se são necessários, quando não funcionam, fazem falta. Fazem falta. São necessários. Na sessão, outra formação que nós damos, e vamos começar domingo que vem, a formação Fundamentos, há uma sessão que fala sobre chamados para servir.
e fala muito sobre isso. Nós somos chamados para servir e que Deus distribuiu os seus dons a todos, né? Todos têm. Nós podemos trabalhar um pouco essa temática naquela sessão sobre os nossos dons, identificar os dons, desenvolver os dons, colocá-los ao serviço do corpo de Cristo. Ok? Há outras formações, mas vou falar só sobre essas duas, tá bem? Efésios 4, vamos ler um texto. Paulo aos Efésios, aos cristãos em Efésios, ele tem um texto muito interessante. Amém? Estamos juntos? Efésios 4, começando no versículo 1. Então Paulo começa a falar àqueles cristãos em Éfeso e diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O que ele quer dizer com isso? O preso do Senhor, que ele estava numa cadeia, estava preso, estava encarcerado por ter pregado o Evangelho, e isso não agradou aqueles que seguiam outros deuses e não gostavam da mensagem sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, o amor de Deus. Então eu estava preso. Eu, o preso do Senhor, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso tem a ver um pouco com aquilo que ele falou no outro texto ali, sobre nós termos uma avaliação correta, sincera, honesta, né, moderada de nós próprios. Não é assim? Então, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós. A graça foi dada a quem? A cada um de nós. Não há exceções. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Reparem que no versículo 13 ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, em outras palavras, a unidade do Espírito já existe. Ele não está a dizer, olha, criem lá a unidade do Espírito, façam tudo para que exista. Não, ela já existe. A unidade entre aqueles que estão em Cristo já existe. Cristo está a pedir, Paulo está a pedir para nós guardarmos aquilo que já existe, ao invés de desfazermos, estragarmos, que é a tendência. Não é? A tendência é estragar aquilo que já existe de bom. Não é? Ele fala, não, guardem o que é de bom, mantenham isso, né? Trabalhem para que isso se mantenha e não acabe. Então, voltando ao texto anterior, não é? Depois de Efésios, em resumo, nós podemos dizer assim, que pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Não me venha com orgulhos e arrogâncias, está bem? Precisamos uns dos outros. Pertencemos uns aos outros. Esta é a visão bíblica da igreja, do corpo de Cristo, das pessoas que estão em Cristo. Pertencemos uns aos outros, servimos, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. No versículo 5, Paulo diz assim: somos um só corpo e membros uns dos outros. Somos um só corpo e membros uns dos outros. Pare para pensar um pouco nisso. Não estou a falar só quem está aqui esta manhã, não é isso que eu estou a dizer, não é? Todos que estão em Cristo, na face da terra, somos um só corpo e membros uns dos outros. Pensem nisso. E numa expressão local do corpo de Cristo, não é? E então, os dons são dados, são entregues, são distribuídos para o bom funcionamento do corpo de Cristo naquela localidade. Não é? Para o bom funcionamento e para cumprir a missão que Deus nos deu. Os capítulos 12 a 14 de 1 de Coríntios, nós não vamos ler, mas os primeiros capítulos 12, 13 e 14 são o texto bíblico mais completo sobre essa temática dos dons, das capacitações, das capacidades que Deus dá dos dons. 12, 13 e 14, volto a dizer. É porque o 12 fala sobre isso, o 14, e aí o 13 é o capítulo do amor. E as pessoas falam, não, é o 12 e o 14. Não, é o 12, o 13 e o 14. Porque o 13, o capítulo que fala sobre o amor de Deus, está no meio por uma razão. É porque nós devemos exercitar
exercer, usar os dons com o amor de Deus. Ele está ali no meio por isso mesmo. É porque é um caminho mais excelente, diz o versículo 1. E então, para usar os dons que Deus nos dá, quaisquer que sejam, devemos fazê-lo com o amor de Deus. E nesse texto, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, há um versículo, o versículo 27 do capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículo 27, diz assim: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Parece que eu já ouvi isto em algum lado, não é? Mas nesta carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, para complicar um pouco mais o nosso meio campo aqui, como dizemos, gostam do futebol, não é? Então, para complicar um pouco mais, Paulo eleva a fasquia no primeiro capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, versículo 10. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Ô Paulo, assim também não. Agora ficou complicado. Como é que um só pensamento, um só parecer, dizermos toda a mesma coisa? Isso é impossível. Acho que o Paulo teve um devaneio aqui, né? Falta alguma coisa. Mas importa, queridos irmãos, nestas questões que aparecem na Bíblia, importa que estejamos no caminho para atingir esse alvo. Não estamos lá ainda, é verdade. E Paulo também sabia, e eles também não estavam em Corinto. Mas se nós reconhecemos que estamos nesse caminho, este é o alvo a atingir, este é o sítio para onde nós queremos ir, e então vamos nos ajustando, né, durante a jornada para ficar mais próximos disso. Estamos neste caminho de nos tornarmos mais e mais uma família onde o amor de Deus funciona mesmo. Estamos nesse caminho. Ainda não somos isso perfeitamente, mas estamos nesse caminho, queremos atingir esse alvo, queremos chegar lá. E se nós entendemos isso e vivemos a nossa vida, o nosso relacionamento, não só para dentro, mas também para fora. Como é que o amor de Deus funciona para aqueles que não são desta comunidade, que são de outras comunidades, ou que não estão em Cristo sequer? Como é que funciona o amor de Deus? Queremos ser uma família onde o amor de Deus funciona para dentro e para fora. Se nós entendemos que estamos nesse caminho para chegar a este ponto, um dia, né? Quando encontrarmos com Cristo, vamos estar perfeitos e completos, mas até lá vamos aperfeiçoando, vamos andando nesta caminhada. Consequentemente, nós vamos conseguir ter um pensamento comum naquilo que é absolutamente essencial. Não é em todas as coisas. Não vou mudar de clube, não vou mudar de ideologia, talvez, partidária, talvez, não sei, pode acontecer. Não vou mudar disso ou daquilo outro. Mas no que é essencial, aquilo que é mais importante, nós podemos ter um pensamento comum, cada vez mais comum. Esse desafio não era só um desafio para Paulo, falando aos Coríntios. Foi um desafio e continua a ser um desafio durante toda a história. Agostinho, né, um dos pais da igreja, dos primeiros séculos, ele dizia assim, tentando resolver essa questão, ele dizia que nós, no essencial, devemos ser unidos. Naquilo em que há alguma dúvida e não é essencial, devemos ter liberdade. Mas em todas as coisas, amor, amarmos uns aos outros. Uma frase de Santo Agostinho. Mais tarde, John Wesley também usou muito a mesma frase, tentando unir o povo de Cristo, unir o corpo de Deus, não, o corpo de Cristo, o povo de Deus, tentando unir, dizendo que nas coisas essenciais, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade de opinião. Em todas as coisas, o quê? Amor, amarmos uns aos outros, ok? Então isso é um desafio constante durante toda a história da igreja até os dias de hoje. E qual é o essencial? Aquilo no qual nós podemos e devemos estar plenamente unidos com um mesmo pensamento. É sobre o amor a Deus e o compromisso com Cristo. O amor a Deus e o compromisso com Jesus. Nós amamos de facto a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. Amamos a Deus assim? Se não, vamos trabalhar nesse sentido.
de o amarmos assim. Estamos comprometidos com Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o único Senhor. Aquilo que Ele diz é que realmente determina. Jesus é Senhor. Se podemos estar unidos no amor a Deus e no compromisso com Jesus, então podemos caminhar. Vamos caminhando. Apesar das nossas diferenças, das nossas origens, das nossas realidades, tudo que acontece, amor a Deus, compromisso com Jesus. Falamos no início da mensagem sobre o mínimo denominador comum, que é sermos em Cristo, sermos um. Reconhecemos que só Jesus é o Senhor. Ele é Senhor. É aquela palavra de Paulo aos Coríntios também, no capítulo 15, versículos 13 e 4, onde ele resume todo o Evangelho ali naqueles 2 versículos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Este é o mínimo, isto é o essencial. Temos que estar de acordo nisso. Se não estivermos de acordo nisso, então pronto, vamos continuar tratando um ao outro como amigos ou com respeito, mas ainda não estamos em Cristo, né? Mas quando nós reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, não foi só morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, temos uma base comum, o essencial, podemos trabalhar a partir desta realidade inicial, desta base, desse essencial. Mas haverá sempre desafios à unidade. Haverá sempre. Sempre existiram, existem atualmente e vai haver no futuro. Por exemplo, em Colossenses 3,11, eu vou ler rapidamente. Em Colossenses 3,11, Paulo dizia assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Então, vai haver sempre essas divisões, esse partido político ou aquele, essa ideologia ou aquela, esta raça ou aquela, este povo ou aquele, esta família ou aquela, esta linha ideológica ou aquela. Sempre vai haver isso tudo. Sempre vai haver muitas diferenças. Mas quando nós cremos em Cristo, que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, então quando nós cremos nisso, colocamos a nossa fé tão somente nele para encontrar significado e propósito na nossa vida, quando nós estamos de acordo naquilo que é essencial, basicamente essencial, no mínimo denominador comum, então somos um em Cristo. Agora é trabalho de Cristo em nós, e nos transformando e nos capacitando a viver juntos, a nos respeitar mutuamente, a contribuir para a realização do propósito de Deus, da missão de Deus através de nós. Gálatas 3, 28, nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o caminho de Jesus com o caráter de Cristo é este. É nós mantermos o foco naquilo que é essencial. O essencial é Cristo. O nosso foco está nele, em Jesus. Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Como Paulo, nós também somos convidados a aprender com Jesus, com os seus ensinamentos, com a sua vida, o seu exemplo, aprender com Ele, neste caminho juntos, sermos fiéis, seguindo a Jesus, o seu exemplo e os seus ensinamentos. Eu gosto sempre de dizer que o convite está aberto. Jesus convidou em Mateus 11, 29, e convida hoje: aprendei de mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, mas também ele diz: aprendei de mim. Venham aprender comigo. Esse é o convite. E nesta manhã, neste dia, Deus também faz o mesmo convite. Jesus faz vamos aprender com Jesus. Vamos nos sentar aos seus pés juntos. Esquecendo as nossas diferenças, vamos sentar aos pés de Jesus e aprender com Ele. E é isso que interessa. E pode haver aqui ou online alguém que ainda não fez aquela decisão mais importante, que é dizer: eu quero aprender com Jesus, eu quero passar a seguir a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero recebê-lo dentro de mim, eu quero ter o poder da ressurreição de Cristo habitando em mim. Então, é colocar a sua fé em Cristo, arrepender-se dos pecados, da vida sem Cristo, da vida de indiferença, de rebelião, de rejeição,
e colocar a sua fé em Jesus, e Ele recebe-nos para começarmos uma jornada juntos, cheia de altos e baixos, dificuldades e momentos fantásticos e maravilhosos, mas com Ele. É diferente do que andarmos sem Ele. Só conosco ou com a influência de outras pessoas e de outros líderes, mas é com Jesus. Então Ele faz o convite e eu faço o convite. Ainda hoje pode haver aqui presente ou online alguém que não fez essa decisão. Não deixe passar o dia de hoje. Sabe por quê? Porque o passado já passou. E o futuro não sabemos se chegará. Então hoje é o dia da decisão. É hoje. Não deixar para amanhã aquilo que é tão importante nas nossas vidas e que vai determinar não somente a qualidade de vida espiritual e emocional hoje, mas a nossa eternidade, a nossa vida eterna com Deus. Como sempre, eu gosto de dizer que a chave aqui é nós sabermos quem somos e onde estamos. Quem somos? Somos pessoas em quem Cristo habita. Quem é que somos? Pessoas em quem Cristo habita. Só isso deve nos unir, não é? Se todos temos Cristo habitando em nós, então temos a coisa mais importante em comum. E onde é que vivemos? Vivemos no reino de Deus. Onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na escola, no lazer, no desporto, onde estivermos, no prédio, estamos no reino de Deus. Ali estamos nós, naquele ambiente, mas nós levamos conosco o reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus. Se nós entendemos isso, sempre, que estamos em Cristo, Cristo habita em nós, estamos no reino de Deus. Então, nós podemos continuar caminhando juntos no caminho de Jesus. Amém? Quem é que quer fazer isso? Quem é que quer andar comigo nesse caminho? Alguém hoje? Né? Quem quer andar comigo nesse caminho, põe-se de pé. Vamos nos colocar de pé, aqueles que querem andar comigo nesse caminho. E vamos pedir a Deus que nos ajude a fazê-lo. Não somente entre nós, que felizmente tem sido, e esperamos que seja sempre, relativamente fácil, mas também com outros que virão, outros que não estão aqui, não é? Outros que nem sequer reconhecem Cristo. Mas nós podemos amar essas pessoas como Deus ama. Não é? E a nossa vida seja um convite para que elas venham caminhar conosco também. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos voltar os nossos pensamentos a Deus neste momento. Pedir que o Senhor continue a falar conosco, a nos ensinar, a nos capacitar. Ó Deus, obrigado, Pai. Nós queremos agradecer-te mais uma vez pela Tua palavra. Agradecemos-te por Jesus, por esse plano maravilhoso de nos fazer chegar a Ti por meio de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo em nós e neste lugar, convencendo-nos, atraindo-nos, capacitando-nos, moldando-nos, transformando-nos. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Em nós e neste lugar, ó Pai, nesta hora, porque estamos juntos aqui. Muito obrigado, Senhor. E pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes a fazer uma avaliação honesta, sincera, de Cristo em nós, o que é que Cristo em nós, que diferença faz, e o que é que isso traz de útil, de importante, de uma função, um dom, uma capacidade, para darmos honra a Ti e abençoarmos uns aos outros. Ó Deus, queremos colocar essas nossas capacidades ao Teu serviço, para a bênção dos outros. Queremos de facto ser uma igreja que é corpo de Cristo, que é a família de Deus, que está, ó Deus, a cumprir a sua função, está a funcionar bem, imperfeita, mas a funcionar bem, e a cumprir a sua missão, a missão que o Senhor nos tem dado, Senhor. Queremos ser esta igreja e causar impacto nesta vizinhança, neste país e no mundo, também através do online, ó Deus, e como o Senhor quiser. Queremos isso não para a nossa glória, mas para que Tu sejas glorificado, para que Tu sejas honrado, para que as pessoas vejam que de facto o Senhor está a trabalhar nos nossos dias, nas nossas vidas e nas vidas de muitas outras pessoas.
para a transformação, para a mudança, para causar impacto, para ver qualidade de vida espiritual e emocional e certeza de vida eterna. Ó Deus, obrigado porque Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Podem sentar-se. Eu quero me despedir aqui dos nossos amigos que têm nos acompanhado online. Que Deus os abençoe durante toda a semana, durante os próximos dias e até estarmos juntos novamente em mais uma reunião. Se vier a Portugal, não deixe de vir aqui pessoalmente, tá bom? Aqueles que estão longe. Deus abençoe.